A gente está olhando agora algo um pouco diferente, né? Mais uma vez, vamos lá, uma identificação básica, um corte histológico corado com hematoxilina e eosina, onde a gente vê um órgão que tem um revestimento aqui com epitélio glandular, suas superfícies, aqui um material necrótico, uma submucosa e algo aqui que aparenta ser um músculo, né? Um músculo liso, e um tecido conjuntivo frouxo aqui, mais externamente, a serosa. Então, se a gente acompanha aqui nessa visão panorâmica, esse revestimento epitelial, a gente consegue observar uma série de características, né? Existe esse contorno, né? Formando um pregueamento. Existe a formação dessas criptas, essas glândulas, né, aqui que a gente vê num corte mais transversal aqui, um corte longitudinal nessa região. E seguindo, a hora que a gente chega aqui nessa região, a gente vê que há uma descontinuidade nesse revestimento, então temos tecido conjuntivo exposto ao interior desse órgão, tá? Por sinal, trata-se do intestino grosso, do cólon. Tá? Então nós temos uma área de necrose e esses elementos glandulares aqui já não são mais bem organizados, tá? São bastante irregulares. Uma coisa que a gente também, que esse material necrótico, quando a gente olha aqui as células normais, então tem bastante célula aqui falciforme, né, uma célula secretora. Uma característica dessas células epiteliais aqui é a polaridade. Então são células colunares, onde o núcleo encontra-se na base da célula e a região apical nós vamos ter aí organelas secretoras, tá? Que tem esse aspecto mais claro aqui nessa microscopia de luz. Sempre é comum a gente ver aqui na lâmina própria algum infiltrado inflamatório, aqui tecido conjuntivo, submucosa, né? E vasos sanguíneos, e aqui músculo liso, um corte transversal. Vamos dar uma olhada aqui nessas células, nessa região aqui, onde a gente começa a ter essas células neoplásicas. Então aqui a gente ainda vê as células parecidas com as células normais, e a hora que a gente olha aqui para as células neoplásicas, a gente vê que não só esses ácidos glandulares são desorganizados, mas também as células perderam parte de suas características de diferenciação, que é justamente essa polaridade aqui. As células estão menos diferenciadas, são células indiferenciadas. Então, a gente tem um outro aspecto morfológico aqui, que é comum, e quanto mais agressiva for a neoplasia maligna, que é perda de diferenciação. Parte desse processo de diferenciação é preservado porque as células ainda estão formando estruturas semelhantes a estruturas glandulares, porém a polaridade está perdida. A gente não vê mais os núcleos localizados numa porção basal, tá? As células, muitas delas não têm mais esse aspecto colunar, são células cuboides. Tá? E aqui a área de ulceração, né, necrose, a superfície, o tecido conjuntivo está exposto para o interior do tecido, para o interior, para a luz desse órgão, e aqui essas células atípicas infiltrando o tecido conjuntivo, aqui ainda não atingindo áreas profundas, tá? Mas infiltrando ainda assim. E essas estruturas glandulares muito desorganizadas, tá? Áreas que difícil até de reconhecer, outras mais fáceis de reconhecer, mas sempre desorganizadas, e todas essas células apresentando perda de diferenciação. A gente não vê mais aquela diferenciação típica das células que a gente espera
no epitélio do intestino grosso. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um adenocarcinoma, um aspecto microscópico do adenocarcinoma no intestino grosso.